Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Olá, Walter. Oi, Martin. Sobre o que falaremos hoje? Hoje nós faremos uma pergunta. Será que a Constituição foi repudiada? Se algo assim estiver acontecendo, o que realmente isso significa? Ou será que apenas parece que isso está acontecendo até certo ponto ou não? Como isso nos afeta enquanto povo de Deus? Como isso afeta a consciência? E por que essa chama da consciência aí na tela está tão baixa? Estas são algumas perguntas que temos que fazer. Nós faremos algumas análises de padrões de pensamento e tendências de pensamento no mundo. E veremos como isso se alinha com aquilo que esperamos que vai acontecer. Bem, antes de começarmos, vamos orar, né? Pai Celestial, agradecemos mais uma vez por nos reunir, obrigado por nos ajudar a passar por tempos difíceis e pedimos que o Senhor abençoe essa conversa. Ajuda-nos a revelar a Tua vontade a nós, em nome de Jesus, amém. Martin, não há dúvida de que o mundo está inquieto. Podemos dizer assim? É uma descrição muito boa, na verdade. Não é? Tem algo cozinhando, né? Sim, parece que tem algo em banho-maria, mas ainda não chegou a transbordar. Mas poderia. A qualquer momento pode acontecer. O mundo é um barril de pólvora hoje. O pavio do TNT já está ligado, só esperando a hora da explosão. Pois é, e eu estou interessado em acompanhar a política europeia e a política nos Estados Unidos. A britânica também? Sim, e os 10 chifres e a besta de 2 chifres, com todas as suas atitudes lá na Grã-Bretanha, por exemplo, com o rei, e sua atitude com relação ao Farage. Ele disse ter quase certeza de que os conservadores vão vencer as próximas eleições, porque as pessoas estão fartas do status quo e dessas coisas. E a Bíblia diz que a segunda besta de Apocalipse irá liderar e as outras virão atrás dela. Mas muita gente sempre olhava para isso e dizia, isso é improvável. Mas parece cada vez mais provável, não é? Você viu o Donald Trump quando entrou lá na reunião do G7? Sim. Ele disse, eu sou o chefe aqui. Eu sou o chefe. E o Hitler concordou com ele. O Hitler concordou. É muito interessante ver esses chefões do planeta com suas afiliações. Parece que eles realmente têm uma agenda. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando eu olho para as fotos desses encontros e negociações de paz do Paquistão e etc., todas essas fotos dão a entender que é um grande espetáculo. Você também vê assim? Eles se reúnem para falar a respeito de pessoas que estão morrendo, mas as reuniões são sempre uma festa. Isso é fascinante. Muito bem, Martin, então vamos fazer essa pergunta. Será que a Constituição está sendo repudiada? Mas o que significaria isso? Não significa que ela tenha sido abolida, mas apenas reinterpretada. Sim, o princípio dela. Exato. Há uma questão muito importante que é relacionada a tudo o que está acontecendo recentemente em termos de comunicação do céu para com a humanidade. É uma pergunta muito sucinta. De qual Jesus estamos falando? Porque ele deixou bem claro que a palavra dele é a verdade. Tudo tem que ser baseado em sua palavra. A palavra de Deus foi a força da reforma protestante.
E eu levanto a questão, com todas as ideias sendo apresentadas hoje em dia, sejam elas ideias metafísicas ou ideias de como Deus age por meio de milagres, sinais e maravilhas, mas o nosso alicerce em meio a tudo isso tem que ser a palavra. Quando políticos e diferentes denominações com estilos e atitudes diferentes acabam se unindo, será que todas essas pessoas estão falando exatamente do mesmo Jesus? Ou será o Jesus que eles apresentam? Sim, eles dizem crer num personagem Jesus. Mas quando você analisa as crenças individuais deles com relação a Jesus, você vê que é muito diferente. Quando a Bíblia diz que Babilônia caiu, é porque ela caiu mesmo. E quando a Bíblia adverte que Cristo virá e que haveria agitação religiosa e muitos falsos profetas, a Bíblia não diz isso mesmo. E a lei e o testemunho, se não falarem segundo esta palavra, e não pensem que vim para abolir a lei e todas essas coisas. A tua palavra é verdade. E quanto à existência de falsos cristos? Sim? Então, esse Jesus que eles apresentam pode até ter o nome de Jesus, mas não é o Jesus bíblico. Quando a Bíblia, por exemplo, diz que este mundo é um local onde o pecado está isolado, porque, aliás, o diabo não foi expulso do céu, e ai da terra por ele ter vindo a esse lugar, não é? Então, o pecado está isolado aqui. E quando você começa a falar sobre extraterrestres vindo nos visitar, isso está fora do âmbito da Bíblia. E que entidades são essas com as quais estão conversando? São mesmo extraterrestres reais ou forças demoníacas? Será que eles estão se fazendo passar por Cristos? Que estão fazendo desta Terra um grande experimento em meio ao universo? A Bíblia, por outro lado, diz que por meio dele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que ele veio a este mundo e que este mundo foi criado por ele. Ainda assim, eles não o conheceram? Então, Martin, todos esses assuntos estão sendo discutidos no mundo todo. E você também tem essa linha na qual aqueles que rejeitaram Cristo ainda fazem parte do povo de Deus. E também de cristãos que acham que a lei foi abolida, não é? Muitos deles, como você disse, estão envolvidos em formação espiritual, onde você tem uma técnica para se comunicar com Deus. E a sua experiência torna-se a norma, a verdade, até mesmo superior ao que diz a Bíblia. E você tem uma mistura de formas de meditação, sejam elas orientais ou não. Isso é misturar o cristianismo ao paganismo. Então hoje tudo serve, tudo pode. Hoje temos uma grande mistura, uma confusão religiosa. Perfeitamente dito, porque esse é o problema. Hoje em dia eles todos se uniram, mas na verdade pensam de forma muito diferente. E como podem dois caminhar juntos se não estiverem de acordo? Como é possível o cristianismo unir-se a pessoas que não ensinam que Jesus é o único caminho para o céu? Afinal, a Bíblia é muito clara ao afirmar que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Então, se você excluir Jesus, isso é muito problemático. Sim, Deus releva o tempo de ignorância, mas não é exatamente o assunto da conversa de hoje. Nossa conversa gira em torno de uma corrente muito interessante no mundo de hoje. Hoje tem-se a mentalidade do vale tudo. Ah, sim. Há também a mentalidade de regionalizar as coisas.
Mas qual metodologia você vai usar para regionalizar? Tem ideologias diferentes por aí. O Islã prega a lei da Sharia. Se você roubar, corte a mão do cara. Se você não usa burca, então chicoteie a mulher. Ou então envie o sujeito para a prisão. Já o povo do Ocidente diz, não, a gente prefere os padrões cristãos. Mas então, ora, qual mentalidade nós vamos adotar? Bom, finalmente chegaram à conclusão de que os países do Ocidente devem usar o cristianismo. Mas qual padrão cristão? É o da Bíblia ou das igrejas? Bem, infelizmente, das igrejas. Muito bem. Era para ser o da Bíblia, mas acabou se desviando um pouco, né? Temos também os judeus, que têm os seus próprios padrões, sua maneira de fazer as coisas. Os muçulmanos, que têm o jeito deles de fazer as coisas. Então vamos regionalizar todos. Muitas pessoas na Europa estão fartos dos imigrantes. Também na África tem muitas pessoas fartas de imigrantes. Estão se criando grandes tumultos por causa disso. Nosso país está em grande turbulência por causa disso. Os Estados Unidos estão dizendo que estão fartos dos imigrantes ilegais. Ora, isso não é interessante. Não é essa a receita perfeita para se dizer, olha, chegou a hora de voltarmos aos costumes antigos. E uma vez que estamos num país cristão, que sejam os costumes cristãos. Já os países muçulmanos adotarão o costume muçulmano. Os judeus, o costume judaico. Vamos simplesmente fazer um acordo abrâmico e isso já resolve o problema que é Jesus. E aí a gente segue por essa linha. Mas o quanto você vai se empenhar nessa direção? Quanta força você está disposto a usar para implementar a sua agenda? Talvez disposto a jogar algumas bombas. Talvez você possa recorrer a grandes batalhas entre ideologias, especialmente na arena esportiva. Que tal colocar um versículo no seu boné, hein? E fazer isso de uma forma que dê a entender que você é inclusivo, mas na verdade você tem um problema. Enfim, é muito interessante. Pois é. Bem, os judeus querem ter um templo, né? Hoje em dia eles dizem que no passado o governo era bastante secular, mas que agora as coisas estão mudando e o governo está com forte viés religioso. Os Estados Unidos não eram a mesma coisa, com o governo muito secular, mas agora tornando-se muito religioso. A separação entre igreja e Estado estava implementada? E quanto à Grã-Bretanha? Desde quando milhões de pessoas marcham por aí exigindo normas cristãs? E por que há rumores na Europa, particularmente no setor oriental da Europa, com todos mostrando estarem dispostos a seguir nessa direção? Bem, os muçulmanos em Jerusalém disseram, sabe de uma coisa? Antigamente o governo era laico, mas agora está se tornando uma questão governamental. Veja só esse vídeo. É um dos lugares mais sagrados e disputados da Terra. A Mesquita Al-Aqsa é um centro do Islã há 1.300 anos. 2 bilhões de muçulmanos acreditam que Maomé ascendeu ao céu a partir daqui, tornando este local o terceiro mais sagrado do Islã. Os muçulmanos em Jerusalém dizem que a cidade está sitiada por extremistas judeus apoiados pelo governo israelense, que quer destruir a mesquita e construir um templo sagrado ali. Eles são apoiados por muitos cristãos evangélicos que acreditam em uma profecia de que, quando o templo judaico for construído ali, Jesus voltará trazendo o fim dos tempos. Você é pastor, né? Sim. Por que você veio aqui hoje? Por que é importante para você estar aqui nesse lugar? É importante estar em Israel para apoiar esta nação em tempos de guerra. E porque nós, como cristãos, acreditamos que este será o local de encontro eterno para todos os cristãos no fim dos tempos. Em Jerusalém, conversei com Aviv Tatarsky, um pesquisador do Instituto Israelense Ir Amin, que documenta conflitos em Jerusalém.
Ele tem acompanhado esse movimento do terceiro templo há anos. Você acha que vai mesmo acontecer? Eles já estão construindo maquetes e modelos do terceiro templo, não é? Sim. Então, eles vão mesmo tentar fazer esse templo aqui? Veja, é muito claro que esses movimentos estão todos trabalhando com o objetivo específico de reconstruir o terceiro templo. É como você disse, eles estão fazendo todos os preparativos. Normalmente, 10 anos atrás, eu diria que isso era uma grande piada. Eles falam o que querem falar. Todo mundo achava que eles eram apenas uns doidos. Ninguém levava esse pessoal a sério. Afinal, ninguém no governo deixaria que isso acontecesse. Mas hoje a situação é completamente diferente. Hoje eles estão no governo, no coração dele. Então sim, estão trabalhando nessa direção. E à medida que a segurança se deteriora, isso dá a Israel mais e mais desculpas para mudar as coisas no complexo de Al-Aqsa. Então, o governo tendia um pouco mais para o laicismo, né? O secularismo. Mas agora o governo está indo para o lado religioso. Isso é incrível, né? O mundo todo está indo nessa direção. Sim, é uma tendência mundial. Muito bem, então temos uma tendência. E se essa tendência é justificada ou não é outra questão. Agora, eu já li a Bíblia muitas vezes, Martin, e em nenhum lugar na Bíblia diz que haverá reconstrução do templo. Não. Você já achou isso daí? Não, porque não está na Bíblia. Não sei de onde eles tiraram essa ideia de que o terceiro templo será reconstruído. A Bíblia fala sobre Jerusalém, Sim, fala. mas sobre a nova Jerusalém. Aquela que está sendo preparada pelo próprio Deus, que Ele está preparando para o seu povo. E segundo o livro de Apocalipse, a nova Jerusalém virá de onde? Ela virá do céu. Sim, ela vem do céu. Então, por que todos eles estão obcecados com essa ideia de que precisa haver a reconstrução de um terceiro templo, com a retomada do sistema de sacrifícios? Enquanto isso tudo era, na verdade, apenas um símbolo de Jesus que já veio. Então seria uma blasfêmia repetir esses sacrifícios que eram apenas símbolos. E na minha opinião é a mesma coisa que a missa. Porque, segundo o catolicismo, é uma repetição exata do que aconteceu lá na cruz. Só que a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas, o que torna a missa e esse terceiro templo, na verdade, a mesma mensagem. Sim, porque ambos negam a obra de Jesus. E o sacrifício perfeito dele. Então, Martin, não é fascinante que o mundo esteja caminhando nessa direção? Infelizmente, como acabamos de ver, e você acabou de falar nisso, você tem o catolicismo e o judaísmo. Mas aí você tem os cristãos evangélicos, que estão nadando no meio dos dois. Sim, que apoia os dois lados. Um que aceita Cristo e o outro que o rejeita. Na esperança de que um dia eles o aceitem. Mas construir esse templo é rejeitar a Jesus. Pois é, então um cristão não pode apoiar esse templo. Em vez de apoiá-lo, devia dizer a eles que estão errados nisso. Este não é o caminho. E depois temos a reportagem de 26 de junho. Essa daí é bastante recente e envolve o rei da Inglaterra, que decidiu redefinir sua posição. Ele disse a este jornal claramente quais são suas intenções. Diz assim: rei pretende proteger nação multirreligiosa, mas sempre foi dever do rei proteger a fé protestante. Esta é, portanto, uma definição revisada da monarquia. A função oficial do rei é proteger as fés, mas não, o dever dele sempre foi proteger a fé. Dentro da nação multirreligiosa, segundo uma definição do papel do monarca recém-divulgada pelo palácio. O rei, que é o governador supremo da Igreja da Inglaterra, irá proteger o espaço para a fé. Ou seja, significa que ele não vai proteger a fé, apenas o espaço. Sim, para que qualquer fé possa entrar. Sim, entra qualquer fé porque o espaço está aberto. Conforme uma descrição de funções reformuladas pelo Palácio de Buckingham. Publicada no relatório anual sobre as finanças da família real,
O Grande Soberano Relatório, de 2025 a 2026, mudou a definição do papel do rei como chefe da nação em relação ao ano anterior, quando ele era definido como chefe da Igreja da Inglaterra e defensor da fé. Esse ano vai ainda mais longe, especificando que Sua Majestade é o governador supremo da Igreja da Inglaterra e protege o espaço para a fé dentro da nação multirreligiosa. Martin, eu creio que ele assinaria o acordo abrâmico com todo o prazer. Bem, na verdade, no artigo diz que ele apoia isso completamente, que ele é totalmente a favor. Bom, essa ideia de 3 religiões, sendo que 2 das quais rejeitam completamente Jesus como Messias e como expiador, e um deles o sacrifica todos os dias, inúmeras vezes, porque o sacrifício dele na cruz não foi completo o suficiente, né? Então eles têm que repetir o sacrifício todos os dias. Isso é muito interessante, porque nenhuma delas é bíblica. Ou você aceita o Messias, ou está fora dessa esfera. Você não pode estar com o pé em uma situação e com o pé na outra. Sim, a Bíblia diz que não há meio termo entre Cristo e Belial. Sim, não se pode ficar com os dois. Então, Martin, o mundo hoje é um grande caldeirão cultural. Temos aqui algumas citações dos testemunhos para a igreja. Veja. Nesse aqui, nós lemos o seguinte: o último ato do drama será a substituição das leis de Deus pelas leis dos homens. Mas Jesus disse que ele não veio mudar a lei, né? Nenhum jota, nem tio desaparecerá da lei de jeito nenhum. A Igreja Católica Romana mudou a lei e o mundo guarda essa lei católica romana. E finge, em muitos casos, que a lei católica romana é a lei de Deus. Mas não, é a lei católica romana. E com a substituição do sábado pelo domingo, eles, por si mesmos, em suas próprias palavras, em seus próprios escritos, dizem que esta é a sua marca de autoridade eclesiástica, por terem transferido o sábado para o domingo. Essa, então, é uma lei humana promulgada por humanos e não é uma lei divina. Qual é a validade disso diante dos olhos de Deus? Nenhuma. Porque perante a lei de Deus, isso daí não tem fundamento nenhum. Então, não é bíblico? Muito bem. Substituição das leis de Deus pelas leis dos homens. A exaltação por mera autoridade humana do domingo em vez do sábado bíblico é o último ato do drama. E por que é assim? Porque ataca a autoridade de Deus. E sabe, é muito interessante. Isso começou no sábado, no princípio, e também terminará com isso. Sim, é onde o drama começa e onde o drama termina. Porque trata-se de quem vai obedecer a Deus ao invés dos homens. Quem é a sua autoridade, né? Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará. Isso porque ele terá sido rejeitado mundialmente por outra autoridade. Ele se levantará em sua majestade para abalar terrivelmente a terra. Ele sairá de seu lugar para punir os habitantes do mundo por sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não mais encobrirá os seus mortos. Portanto, isso acontecerá no final, quando Cristo voltar, quando os mortos ressuscitarem. E ele virá para punir quem? Aqueles que usurpam a sua palavra, não é mesmo? Que criam as suas próprias regras e negam as de Deus. E agora aqui ela está falando dos Estados Unidos da América. Quando nossa nação repudiar de tal maneira os princípios de seu governo, a ponto de promulgar uma lei dominical, o protestantismo, com esse ato, dará as mãos ao papado
isso não será nada menos do que dar vida à tirania, que há muito tempo aguarda ansiosamente a oportunidade de ressurgir como despotismo ativo. Ora, os Estados Unidos deveriam ser um refúgio para evitar o derramamento de sangue que ocorreu na Europa, não é mesmo? Sim, o refúgio da perseguição religiosa. Exatamente. Assim, a Constituição americana foi feita para proteger essa liberdade de consciência, para que você não seja mais forçado a aderir a decretos humanos que são diretamente contra a palavra de Deus. Veja, às vezes as pessoas interpretam mal aquilo que dizemos. Eles dizem, vocês querem que os muçulmanos governem, é? Não. Nós queremos liberdade igual para todos. Sim. Bom, Martin, essa substituição é o último ato do drama. E por mais de um século, essa mensagem tem sido pregada pelo mundo todo, mas as pessoas riam dela. Pelo decreto que impõe a instituição do papado em violação à lei de Deus, a nossa nação, que é os Estados Unidos, terá se desvinculado completamente da justiça. Agora, quem é a nossa justiça? Jesus. Jesus? Ou seja, todos, a nação toda, se distanciará de Jesus. Ainda assim usarão o nome dele. É por isso que fizemos aquela pergunta no início. Que Jesus vocês adoram? É o Jesus que disse, a tua palavra é a verdade, a tua lei é a verdade, todos os teus mandamentos são a verdade, e não apenas um pedacinho da lei é a verdade. Ele não disse isso. Então, qual Jesus eles vão seguir? E o que é a justiça? Justiça é fazer o que é certo. E o que ele pede? E o único que realmente fez o que era certo foi Jesus. Portanto, ele deve imputar e transmitir a sua justiça. E se agora você aceitar a lei de uma outra pessoa no lugar da lei de Deus, você está aderindo à justiça de quem? Bem, a sua própria justiça. Então você está feliz com sua condição de justiça. Eu não. O que há errado com você, Martin? Você não está feliz com sua própria justiça? Não, eu não estou feliz com a minha própria justiça. Muito bem. Veja, Martin, quando você dá as costas para o que Deus disse, claramente na Bíblia, e abraça o que a besta do Apocalipse, ou seja, o papado, diz, então você está virando as costas à verdadeira justiça e aceitando uma justiça falsa. E é isso que está acontecendo. Quando o protestantismo estender a mão através do abismo para agarrar a mão do poder romano, quando alcançar o outro lado para unir-se ao espiritismo, interessante. A gente estava falando sobre isso no início, né? Sobre a formação espiritual, essa religião experimental nas igrejas hoje, que tudo isso é espiritismo. Porque você está lidando diretamente com comunicações que não são filtradas pela palavra de Deus. Você está, na verdade, falando com demônios? Essa é uma afirmação dura, Martin. Sim, mas é 100% bíblica. Nós não temos comunhão com demônios, diz Paulo. Então, quando você pratica necromancia, ou seja, falar com mortos, quando você tenta falar com Maria e com os santos que já morreram, quando pensa que esses santos católicos que já morreram estão vivos lá no céu, todos felizes. E, aliás, onde está Jesus nisso tudo? Pois é, eu vi um documentário de uma senhora cristã que canaliza Jesus. Mas qual Jesus? Bem, que Jesus seria esse uma vez que ele se manifesta por canalização? Enfim, Martin, eles vão estender a mão sobre o abismo para pegar a mão do espiritismo. Vão se agarrar a entidades estranhas que se apresentam como algo que não são. Sim, eles se apresentam como anjos de luz. Pois é. Quando, sob a influência dessa tríplice união, em outras palavras, o papado, o protestantismo e o espiritismo,
Nosso país terá repudiado todo o princípio de sua Constituição como governo protestante e republicano. Veja, e não diz que eles vão abolir a Constituição. Diz que eles vão repudiar os princípios da Constituição. Isso é muito importante? Muito bem. Quais são os princípios da Constituição? Por que a Constituição foi projetada dessa forma? Foi o que você disse agora há pouco, para garantir a liberdade religiosa, para se proteger na perseguição. Para promover a liberdade de consciência, né? Então, se a igreja prescrever novamente, por meio de legislação, a consciência que eles querem implementar, Mesmo que pareça bíblico e bom, isso significa repudiar o princípio da Constituição. E se você vai fazer isso como anjo de luz, então você não vai exaltar a Constituição como se estivesse aceitando os seus princípios, enquanto, na verdade, está desrespeitando os mesmos? Vamos ver isso de novo. Nosso país terá repudiado todos os princípios de sua Constituição, ou seja, a essência, o núcleo para que foi projetada essa Constituição, para evitar a coerção. Como governo protestante e republicano, irá tomar providências para a propagação de falsidades e ilusões do papado. Aí saberemos que chegou a hora das maravilhosas obras de Satanás e o fim está próximo. Essa é uma afirmação muito profunda. A questão é se isso está acontecendo hoje em dia, né? Muito bem, no livro O Grande Conflito está escrito: até então, aqueles que apresentaram as verdades do terceiro anjo têm muitas vezes sido considerados meramente alarmistas. Ou seja, isso nunca vai acontecer. bem, eu acho que nós nos enquadramos nessa categoria. Com prazer, né? Com prazer. Suas previsões de que a intolerância religiosa ganharia força nos Estados Unidos e de que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus foram taxadas de infundadas e absurdas. Afirmava-se com convicção que esta terra jamais poderia deixar de ser o que sempre foi, uma defensora da liberdade religiosa. Este é o princípio da Constituição. Contudo, à medida que a questão da imposição da observância do domingo é amplamente debatida, percebe-se a aproximação do evento que por tanto tempo foi posto em dúvida e desacreditado. Assim, a terceira mensagem produzirá um efeito que não poderia ter causado anteriormente. A terceira mensagem é: não aceitem a marca da besta. E a própria Roma nos diz qual é a marca do seu poder, o que a define como besta. E o protestantismo sempre compreendeu isso ao longo dos séculos, mas hoje em dia já esqueceu. Bom, não está acontecendo exatamente isso. Nós estamos caminhando nessa direção. Exatamente. E esta profecia, que foi ridicularizada e posta em dúvida por tanto tempo, não está prestes a acontecer? Bem, vamos analisar o que está acontecendo para ver se é o caso. O que foi que ela disse mesmo? Parece estar se aproximando. Então vamos ver se está de verdade. Será que está se aproximando, Martin? Será que vão parar de nos ridicularizar e começar a nos perseguir? Ah, sim. Muito bem. Martin, sabe? É como um gato se aproximando de um rato. É bem suave. Ele começa sondando, aí dá um passo, aí outro passo. E o pobre ratinho não tem a mínima ideia do que está acontecendo. E de repente é atacado. É verdade. Hoje eles parecem tão inocentes. Vamos dar uma olhada. Primeiro temos esse artigo cristão. Martin, você disse que estávamos nos aproximando disso, né? Devagarinho. Assim como esse gato.
Em 2025, que já ficou para trás, né? Os legisladores republicanos da Dakota do Norte apresentaram um projeto de lei para reconhecer a realeza de Jesus Cristo. E isso é o oposto do que o rei Carlinhos está dizendo. Pois é, ele está fazendo exatamente o oposto disso. E eu posso chamá-lo assim porque ele tem a minha idade, então não estou sendo desrespeitoso com ele. Poucos dias depois de o presidente Donald Trump se referir aos americanos como um povo ordenado por Deus, legisladores da Dakota do Norte estão propondo um projeto de lei que reconheceria oficialmente a realeza de Jesus Cristo. Estamos caminhando naquela direção, Martin. Realeza. Quem aceita Jesus como rei tem que aceitar a sua lei. A questão é, qual é a lei do rei? Para eles é o do Papa. É isso aí. A resolução concorrente da Câmara, número 3020, apresentada em conjunto por um grupo de deputados estaduais e senadores republicanos liderados pelo deputado Nice Rios, de Williston, defende a crença de que Jesus Cristo exerce domínio não apenas no âmbito espiritual, mas também sobre os assuntos civis, afirmando o seu poder sobre a governança do Estado e do mundo. O interessante aqui é que eles decidiram, em nome de um dos estados norte-americanos, ou seja, não do governo federal, que isso aconteceria apenas no estado deles. Mas se isso se expandisse, acabaria chegando ao nível federal, né? Sim, e nós veremos se isso está se espalhando pelos estados. Muito bem. Então, qual será o próximo? Agora é março de 2026. E isso já está mais perto de nós, né? Veja, Martin, é como o gatinho andando devagar. Se aproximando lentamente da presa. A Câmara dos Representantes do Alabama aprova a emenda que inclui oração nas escolas e juramento à bandeira americana, patrocinado pelo deputado Reed Ingram, etc., de Pike Road. É uma emenda subconstitucional que permitiria iniciativas lideradas por estudantes e orações iniciadas por alunos em salas de aula de escolas públicas. Isso é igreja e Estado juntos, certo? Não estou tentando impor a religião a ninguém, nem obrigar ninguém a fazer nada, disse Ingram, após a aprovação do projeto. Muitas vezes as crianças não têm a opção de orar e não sabem o que a oração significa. De acordo com o Departamento de Educação dos Estados Unidos, os alunos têm permissão para orar na escola desde que isso não perturbe as atividades escolares. Na Inglaterra, você é preso se fizer isso. Veja, a maré está virando. Esse é o plano? Sim, esse é o plano. Após sofrer alterações, não estava claro na terça-feira de que maneira o projeto de Ingram modificaria ou desafiaria a legislação vigente. Então, o projeto de lei foi aprovado, após 2 horas de debate. Então, está se aproximando, Martin. E em março de 2026, a Carolina do Sul convoca uma renovação da dedicação a Deus Todo-Poderoso. Então, veja, nós estamos caminhando nessa direção. E, mais uma vez, foram os republicanos. Eles falaram com a CBN News sobre o porquê eles lideraram uma resolução conjunta assinada por todos os legisladores da Câmara Estadual e do Senado. Em maio, houve a Cruzada para a Colheita Mundial e a convocação voluntária para a rededicação da Carolina do Sul ao Deus Todo-Poderoso por meio da oração, arrependimento e renovação moral entre os cidadãos. Igrejas e voluntários de pelo menos 25 cidades ao longo do estado estão participando. O deputado Smith diz que a resolução e a cruzada são importantes lembretes das fundações espirituais da América no 250º aniversário de seu nascimento. Será que não existe uma intenção oculta por trás disso para provocar essa mudança drástica? Ah, sim, sem dúvida. Esse despertar espiritual. Mas o que está acontecendo a nível federal? É uma boa pergunta, não é? Bom,
O governo e a Igreja Católica estão dando as mãos, não é? Estão estendendo as mãos por sobre o abismo. Pois é, vejo os protestantes, eles estão fazendo isso, e os católicos também, essa rededicação. Os bispos dos Estados Unidos consagram a nação ao Sagrado Coração de Jesus, embora secretamente, ou nem tão secretamente assim, o fizeram ao coração de Maria, né? Mas como os protestantes teriam problema com isso, eles rededicaram a Jesus, né? Sim, como acabamos de mencionar no início, de qual Jesus eles estão falando aqui? Exatamente. Assim, o presidente Donald Trump também emitiu uma mensagem marcando a consagração, chamando-o de um momento poderoso em nossa história nacional e associando-a à consagração dos Estados Unidos à Santíssima Virgem Maria, realizada pelo bispo John Carroll no período pós-revolução. Ele descreveu o momento como parte de uma herança espiritual mais ampla, observando que a história americana tem sido há muito tempo moldada por expressões públicas de fé. Agora, Martin, é o governo federal que está dando as mãos à besta. Com certeza. À medida que os bispos católicos consagram os Estados Unidos da América ao Sagrado Coração de Jesus neste ano do 250º aniversário de nossa independência, nós reafirmamos nosso compromisso, disse ele, apelando para uma atenção renovada à identidade espiritual e à grande herança civilizatória da nação. Trump classificou a consagração como um lembrete comovente de que a América sempre foi guiada pela mão amorosa de Deus, apresentando-a como um ato tanto de reflexão quanto de renovação durante o ano do semiquincentenário. Aqui os dois estão dando as mãos. Juntos. Muito bem. A diretoria do Texas teve a ideia de tornar as passagens bíblicas leitura obrigatória. Agora sabemos que estamos caminhando nessa direção. Não estamos caminhando na direção da interreligiosidade. Não, isso daí é mais atual. Muito bem, Martin. Coloque o vídeo para nós. O que o Conselho de Educação do Texas está fazendo e parece ser inédito nesse país é aprovar o plano que exige que suas mais de 5 milhões de crianças em escolas públicas tenham que ler trechos bíblicos como parte do material didático obrigatório de cada série. Assim, no ensino fundamental, os alunos começarão com uma série de livros ilustrados e, a partir da 4ª série, lerão passagens bíblicas específicas sobre Jesus. No ensino fundamental 2, isso incluirá o sermão sobre o monte e os ensinamentos sobre o reino dos céus. E no ensino médio, os alunos lerão passagens bíblicas ao lado de clássicos como Charles Dickens e Jane Austen. No ano passado, o Texas passou a exigir que todas as salas de aula exibissem os 10 mandamentos. Essa última mudança só entra em vigor em 2030. Mas essa iniciativa coloca o Texas bem no centro do debate sobre religião nas escolas. Alguns educadores argumentam que isso viola a separação entre igreja e Estado e demonstra preferência pelo cristianismo em relação a outras religiões. E agora esse mesmo Conselho do Texas está considerando uma nova disciplina de estudos sociais que estuda os paralelos da Bíblia e a história americana. Mary? Eu me pergunto no que isso vai dar. Muito obrigada. Muito bem. Será que o gato está se aproximando do rato? Claro, veja, como sempre dizemos aqui, não é que seja algo ruim ler a Bíblia, ou passagens bíblicas, ou mesmo ter orações na escola, mas quando você começa a envolver legislação para forçar pessoas a fazer isso, isso não é bom, é um atropelo da consciência. Muito bem, vamos abordar um assunto um pouco mais polêmico. Qual denominação é conhecida por alertar justamente contra isso? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem. Será que o governo está ciente da posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre isso? Todos eles estão. Com certeza. Nós temos tendo conversas com nacionalistas cristãos muito proeminentes. E todos eles estavam muito cientes do problema, pois eles sabem no que creem os adventistas do sétimo dia, e isso representaria um problema para eles. E eles não estão dispostos a lidar com isso, não é? É isso mesmo. Temos aí a entrevista com o Douglas Wilson. E também temos uma pessoa que, na verdade, é adventista do sétimo dia,
e que se candidatou à presidência dos Estados Unidos, e aliás, isso tornou a fé da Igreja Adventista ainda mais conhecida por lá. Ele foi submetido a uma análise rigorosa do público. Eu nem era adventista ainda quando a campanha do Donald Trump versus o Ben Carson em 2015 aconteceu. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Mas agora, ao ler alguns desses artigos, eu vejo que toda a mídia tradicional trouxe explicações em artigos, por exemplo, da CNN, da ABC, do Washington Post, todos eles. Artigos que explicavam no que Ben Carson acreditava. Bem, ele é um adventista do sétimo dia. Agora, se eu entendo corretamente as Escrituras e o que diz o Espírito de profecia, bem, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Mas não misture as duas coisas. Agora, eu não encontro em nenhum lugar do Novo Testamento que Jesus tenha feito discursos políticos, ou que ele tenha participado de qualquer discussão política. Na verdade, ele soube lidar brilhantemente com essa questão. E por quê? Porque mesmo o povo, naquela época, eles tinham uma mentalidade política. Eles queriam que Jesus fosse rei e consertasse os problemas políticos da época. Eles já eram focados nisso. Pois é, e no grupo dos discípulos até mesmo havia um zelota, né? Mas Jesus evitava meticulosamente qualquer mistura de política com religião. Veja, eu não estou aqui para julgar o Ben Carson, ou qual é o papel dele em toda essa história. Mas, pessoalmente, eu não me envolveria com o governo de jeito nenhum. O que não significa que eu não esteja interessado no que o governo está fazendo. Mas eu não me envolveria com ele. E temos exemplos de situações semelhantes, como, por exemplo, Daniel, José, Esther. Mas você acha que ainda é tempo de ser uma dessas pessoas? Bem, a situação atual é que você precisa se alinhar com entidades religiosas envolvidas com esses movimentos. E se você sabe que essas entidades religiosas não estão em sintonia em termos de obediência à lei de Deus, isso é um problema, não é? Principalmente considerando que o Deus a quem eles servem não é o que servimos. Essa é uma pergunta a se fazer. E no caso de Daniel ou de qualquer um deles, qualquer um que tenha servido um papel importante, eles foram chamados pelos reis para agir em relação a essas questões devido a certos eventos que demonstraram que eles eram muito confiáveis, ou porque Deus tinha intervido de uma maneira muito especial, como foi no caso de Daniel na cova dos leões, por exemplo, ou os 3 amigos de Daniel lá na fornalha, né? Então, essas situações acabaram sendo maneiras de propagar a mensagem de Deus. Agora, é possível que Ben Carson seja como um cavalo de Troia? Ou que ele esteja ali para dar destaque e preeminência a uma certa situação ou uma determinada ideologia, mostrando que ela entra em conflito com a palavra de Deus? Bem, a história dirá se o fato dele estar ali é algo aprovado por Deus ou se não é. A história dirá. Vamos ver. Não podemos julgar agora nesse nível. Mas o fato é que uma das pessoas que hoje defende a união entre a igreja e o Estado, por acaso é um adventista do sétimo dia. E, de novo, eu repito, pessoalmente, eu não seguiria esse caminho. Bem, eu também não. Eu creio que o espírito de profecia é bastante claro quanto à união entre a igreja e o Estado. Mas, como não somos profetas, vamos ver aonde essa história vai dar, né, Martin? Vamos apenas acompanhar os acontecimentos. Mas o que podemos definitivamente
concluiu com essa história é que o adventismo do sétimo dia vai ganhar destaque, não é? Sem dúvida. E o espírito de profecia realmente disse que essa religião ganharia cada vez mais preeminência. Ela diz exatamente isso. Pois é, essa religião vai sair da obscuridade mundial. Em breve, todos saberão quem são os adventistas. Ela diz que hoje não são conhecidos, mas que não seria sempre assim. Que mudaria, isso mesmo. Vamos assistir. Vamos chamar agora o Sr. Trump. Obrigado, Sr. Trump, por se unir a nós esta manhã para falar novamente. Vamos começar com os comentários sobre a religião de Ben Carson, que é o Adventismo do sétimo dia. O senhor disse que não tem ideia do que é isso. O que quer dizer? Sim, eu não conheço nada sobre essa religião, nem sei o que é isso. Eu sou presbiteriano, já disse. E o que eu disse é que eu não conhecia essa religião. Foi simplesmente isso que eu disse. Eu, sinceramente, não conheço nada sobre os adventistas do sétimo dia. Foi só isso que eu disse. Mas por que levantar essa questão, se o senhor sabe que alguns conservadores dizem que os adventistas não são cristãos? O senhor queria, de alguma forma, rebaixar o Ben Carson entre os evangélicos? Não, de jeito nenhum. Eu já estou ganhando do Ben Carson em todo o país, entre os evangélicos, então eu nunca quis fazer isso. Eu só disse que eu não conheço a religião deles, só isso. De volta à minha pergunta. Quer levantar essa questão? Ora, eu já disse, eu não conheço a religião dele, eu não conheço nada sobre ela. Eu não critiquei ninguém. Eu não falei mal de religião nenhuma. E você acabou de mostrar uma citação que eu fiz, dizendo exatamente isso, que eu não conheço nada sobre essa religião. Isso não é um insulto. Eu não vejo dessa forma. O Ben Carson exigiu desculpas da sua parte. Mas eu não disse nada de mal sobre a religião dele, eu só disse que não conhecia. Veja, eu certamente pediria desculpas se eu tivesse criticado a religião dele, mas eu não fiz isso. Tudo que eu disse é que eu não conhecia ela. O ponto, Martin, é que muitas pessoas, incluindo altos funcionários do governo, assim como o próprio Donald Trump, não sabem da nossa religião. Mas agora eles já conhecem. Agora há pouco eu disse que muitos artigos explicaram o que Ben Carson acredita, né? Mas a verdade é que essas revistas explicaram o que os adventistas do sétimo dia acreditam. Portanto, o mundo todo está sendo informado sobre o que creem os adventistas. Agora resta saber se isso vai funcionar para o bem ou se terá um efeito contrário, né? A história dirá. Vamos orar para que seja o primeiro caso. Muito bem. Esse vídeo aí foi em 2015. Agora vamos para os dias de hoje. Pois é, esse vídeo aí foi em 2015. Hoje, o Ben Carson já ocupa um cargo importante dentro do comitê que Donald Trump criou para supervisionar as relações entre a igreja e o Estado. E atualmente estamos numa situação em que, antes da grande comemoração do aniversário dos Estados Unidos, parece que tudo está se encaixando perfeitamente. Não apenas governos estaduais, mas o governo federal está tomando uma atitude muito importante em relação à união da igreja com o Estado. Então temos que descobrir o que é que tem de tão especial entre a igreja e o Estado que poderia ser contrário à Constituição em seus princípios. Vamos analisar isso em uma sequência lógica. Vamos analisar. Isso daí é muito recente. Veja só. Eu estou entre um dos maiores defensores da fé e da religião de nossa nação. Estou aqui com o relatório da Comissão Presidencial sobre a Liberdade Religiosa. Que trabalho fantástico. O vice-presidente da comissão, Dr. Ben Carson, meu amigo, que originalmente era o meu oponente, né? Ele concorreu muito bem nas eleições, mas eu não gostava de concorrer contra ele, porque ele era um sujeito difícil, mas era um grande cavaleiro. A grande questão é que, após 103 testemunhas, após 7 meses de depoimentos, após 200 páginas de depoimentos que estamos apresentando, hoje descobrimos que havia um tema constante. A esmagadora maioria das nossas testemunhas afirmou ter sido atacada e punida. E o que foi usado contra elas foi uma frase que não está na Constituição. Essa frase é separação entre igreja e Estado. A esquerda usou essa frase, que era apenas uma linha, em meio a centenas de cartas de Thomas Jefferson, para bater e martelar em pessoas de fé nos últimos 70, 80 anos.
Esse relatório deixa bem claro que queremos nos certificar de que os americanos entendam que eles não podem mais ser atacados com esta frase. Recomendação número 1. Instruir o Departamento de Justiça a emitir orientações, esclarecendo o entendimento adequado do estabelecimento da cláusula e a separação entre Igreja e Estado. Sobre a questão da Igreja e do Estado, isso foi usado como martelo contra quase todas as nossas testemunhas. Uma das recomendações importantes que fizemos, caso isso aconteça no futuro, se alguma pessoa de patente superior nas Forças Armadas ou superintendente de distrito escolar, alguém no sistema de saúde, quem quer que seja, que use isso como arma contra alguém, queremos que saibam que em muito pouco tempo, quem usar essa questão da separação entre Igreja e Estado como se fosse um negócio oficial do Estado, esse funcionário público vai ter que explicar por escrito como tal pessoa violou a Constituição. Porque, eu repito, a separação entre Igreja e Estado não está prevista na Constituição. E a partir de hoje, se alguém disser isso para você, se essa pessoa ocupa um cargo público ou servir a qualquer agência federal, eles vão ter que explicar exatamente como você está violando a Constituição. Porque se você não está fazendo isso, a partir de hoje, essa frase já não terá poder nenhum contra qualquer pessoa de qualquer fé nos Estados Unidos. Obrigado. Eu vou trazer a religião de volta com muito mais força. Vejam, a religião tem tido um ressurgimento tremendo em nosso país. Eu nunca vi nada parecido. Eu acho que essa comissão tem feito um trabalho extraordinário. Eles fizeram muita coisa no último 1 ano e meio. E eu me sinto muito honrado por estar sentado aqui. Eu acho que eu participei disso também. Mas eles fizeram recomendações muito fortes e agora temos que convencer as pessoas a cumprirem essas normas. Muito obrigado. Martin, eles já deixaram bem claro que é basicamente ilegal você afirmar que a igreja e o Estado são separados. Não é? Foi isso mesmo? Posso entender assim? Sim, foi basicamente o que disseram. Esse certamente é um grande passo. Mas agora, Martin, como isso repudia os princípios da Constituição? Isso repudiaria se uma determinada lei fosse introduzida com base nessa decisão. Porque se isso que eles disseram for apenas uma afirmação, tudo bem. Mas se uma lei vier junto a isso, aí é um passo importante para... E na verdade está extrapolando os limites do que representa, da liberdade religiosa. Então, eles não estão falando em jogar a Constituição no lixo. Não, eles estão defendendo. Só que eles vão aplicar a Constituição de maneira que viole certos princípios de consciência. Vamos ver como os principais influenciadores e tomadores de decisão do setor estão pensando a respeito. Eles chegam ao ponto de dizer que se alguém disser que a igreja e o Estado são separados, ou se usarem isso para justificar qualquer uma das questões de esquerda, ou alguma coisa lacradora, que eles deveriam ser destituídos do cargo. Isso é um passo adiante. Isso é dizer, olha, fiquem de olho, estamos pressionando vocês, viu? Eles estão começando a coagir o outro lado agora. Você vai perder seu emprego e sem emprego não poderá comprar nem vender, porque não terá mais dinheiro para nada, certo? Agora vamos para a marca da besta, para a alteração da lei de Deus. Se as leis de Deus fossem substituídas por leis humanas introduzidas pelo papado, como isso se encaixaria? Vamos ouvir o que algumas pessoas têm a dizer. Primeiramente, considerando a situação atual dos Estados Unidos, se você me perguntasse, eu diria que acredito piamente que o Departamento de Saúde Pública do Texas, a Segurança Nacional, deveriam patrulhar as igrejas hasteando bandeiras do orgulho LGBT e destituir os seus ministros, tirá-los do púlpito, tomar as suas propriedades e leiloá-las. Eu acredito que isso deveria acontecer. Mas não vai acontecer aqui no Texas, pelo menos não nos próximos 10 anos. Quem sabe um dia, né? Na prática, eu acho que estamos muito longe disso. Mas se você que está assistindo for um político, não diga que vai fazer isso, hein? Por enquanto, não dá para fazer isso. Esse é um ponto importante que tem que ficar claro.
Quando Wesley disse que se você é um político do Texas, ou que deseja se tornar ou que está fazendo campanha, por favor, não diga que vai fazer tal coisa. O que ele quer dizer com isso é: você tem que esconder o seu nível de poder. Se você disser que vai fazer essas coisas, as pessoas não estão prontas. Seus filhos vão gostar, mas os adultos não estão preparados para isso. Então não diga que vai fazer tal coisa. Em termos de princípio, isto é perfeitamente permitido. E é por isso que começamos o podcast de hoje com um versículo bíblico. Não o fizemos apenas para fingir que somos pessoas bíblicas. Não, a gente começou com aquela passagem bíblica porque é relevante para o tema do podcast de hoje. E o tema de hoje deriva disso. A passagem que lemos é sobre Josias em 2 Reis, capítulo 23. Não apenas era permitido, como era justo aos olhos de Deus. Então, em princípio, em teoria, o Estado entrando na cidade de Austin, no Texas, para depor, confiscar as propriedades de igrejas que levam as bandeiras do orgulho gay, eu acho que sim, sinto muito. Essas igrejas têm que perder suas propriedades. Tem sim que tirar as propriedades delas. E com relação a destituir os ministros do seu sacerdócio, eles podem depô-los. Eles deviam ser presos, aí não podiam mais pregar. É verdade. Deviam prendê-los. Seria maravilhoso. E esses pastores seriam presos por quê? Porque propagaram publicamente blasfêmias contra o Senhor Jesus Cristo. E por isso vocês vão para a prisão ou pagar uma multa absurda, que na prática não resolve as coisas, né? Mas algo tem que ser feito que impeça aquela pessoa de ser pastor, porque na verdade ele não é um pastor, ele é um lobo. E o Estado deve tomar a propriedade dele e leiloá-la às igrejas fiéis. E, em princípio, isso é totalmente permitido. E não apenas é permitido porque o rei Josias já fez isso há milhares de anos, mas há precedentes históricos para isso mesmo dentro do contexto americano. Não é uma coisa só bíblica, é uma coisa americana. A gente vive dizendo, temos que voltar às raízes dos fundadores americanos, temos que resgatar a nossa herança americana. Você quer mesmo isso? Maravilha! Então comece a punir os blasfemadores. Comece a reinstalar as leis do sábado. Isso é americano. Não é uma coisa só bíblica, é americana. Não é só permitido, como é a coisa certa a se fazer. É uma virtude fazer isso. Esse é o ponto. Agora, com relação à aplicação disso, embora seja algo bom, ainda não é viável. Esse discurso vai marginalizá-lo. Esse tipo de discurso de pureza vai acabar te colocando no banco de reservas. Vai tirar, como eu disse, tirar você de cena. Então tem que se tomar cuidado. Se você for um candidato e quer fazer essas coisas, não diga em público que vai fazê-lo. Pelo menos ainda. Mas esse é o objetivo para o qual estamos trabalhando. Martin, ele não poderia ter deixado mais claro. Acho que se você ler o Grande Conflito, se começar a ler o Espírito de Profecia e colocar o contexto bíblico, o que ele está falando não é pura profecia? Sem dúvida. Ele não quer punir as pessoas? É exatamente o que diz a Bíblia. Mas não fale para as pessoas. Não. Mantenha isso em segredo na sua agendinha subliminar. Mas eles estão trabalhando para isso. Eles vão chegar lá, vão se livrar de todas essas pessoas que eles não gostam, e aí terão a sua própria justiça, que não é a justiça de Cristo, porque a lei deles é diferente da bíblica. Martin, o gato está prestes a atacar o rato. Bem, ele definitivamente está perto do rato já. Eu não gostaria de ter nada que ver com essa gente, Martin. Não quero ter nada que ver com essa união entre o papado, o espiritismo e esse protestantismo decadente. Caiu a Babilônia. E essa casa se tornou casa de demônios? De toda ave impura e detestável. Um falso Espírito Santo, conduzindo a humanidade num caminho que repudia todos os princípios. E isso sob o pretexto de defender a Constituição. Mas não revele ainda o seu plano. Basta seguir devagarinho e eles chegarão lá. E eles vão conseguir o que querem. E segundo eles mesmos, qual é a lei que eles querem reintroduzir? As leis dominicais. Sabáticas, segundo eles. Dominicais ou do sábado? Dominicais. Eles chamam de leis sabáticas, mas o sábado para eles é o domingo. É o sábado papal. Então, Martin, Hebreus 10:37 diz:
Porque ainda um pouco de tempo e aquele que há de vir virá e não tardará. Essa gramática é excelente. É linda? Eu amo isso. Sim, é um texto muito bem escrito. E não tardará. Martin, se a marca da besta for a última coisa a ser implementada, então isso aí é uma promessa. E o meu Deus não pode mentir. Ele não mente. Ele nunca deixou de cumprir uma promessa. Nosso Deus não fica escondendo as coisas com segundas intenções. Ele nunca fez esse tipo de coisa. Nosso Deus não faz nada nas trevas. Nada. Ele não guarda segredos. Nada que ele faz é em segredo. Nada. Veja, a própria metodologia dessas pessoas é duvidosa. Mais um pouco de tempo. Eu acredito que esse pouco de tempo já se tornou bastante tempo. A vela da imagem do início do programa já está quase no fim, Martin. E aquele que há de vir, virá. E não tardará. É uma promessa. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua promessa. Nós sabemos que haverá um período de dificuldades como nunca houve, desde o início desse mundo. O Senhor tem sido literalmente deixado de lado e substituído por uma entidade espúria que alega ser o poder moral desse mundo. Mas a promessa permanece, e a ela nos apegamos em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos e amigos. Pela graça de Deus, já estamos há 8 meses transmitindo o canal Terceiro Anjo via satélite para grande parte do Brasil. E os frutos desse trabalho têm nos emocionado. Temos recebido pedidos de estudos bíblicos, mensagens de pessoas que pouco conheciam a palavra de Deus e que agora estão estudando a Bíblia, buscando conhecer mais sobre o Evangelho e fortalecendo a sua caminhada com Cristo. Também recebemos testemunhos de vida sendo tocadas, transformadas pelas mensagens transmitidas diariamente pelo canal. Cada uma dessas histórias nos lembra que este não é apenas um canal de televisão. É uma ferramenta missionária que Deus está usando para alcançar pessoas aonde elas estão. Por isso, queremos convidar você a fazer parte desta missão. Hoje, apenas uma pequena parcela daqueles que acompanham a nossa programação contribui regularmente para manter este projeto missionário. Como os custos de transmissão do satélite são mensais, o apoio recorrente é especialmente importante, pois nos permite planejar o futuro, manter o canal no ar com estabilidade e continuar levando a mensagem a milhares de lares todos os dias. Sua contribuição ajuda a levar esperança, estudos bíblicos e mensagens do Evangelho a milhares de lares. Obrigada pelas suas orações, pela sua amizade e por caminhar conosco nesta missão. Juntos podemos fazer muito mais na causa de Deus. Que Deus continue abençoando você e a sua família.